Oi pessoal, vamos começar com o estudo de campos vetoriais e integrais sobre campos vetoriais. O primeiro que vamos fazer é definir um campo vetorial sobre o plano, sobre R2. Então, o campo vetorial é uma função vetorial e ela está definida no plano, no conjunto do plano. E o resultado dessa função é um outro vetor no plano mesmo. Ok? Isto é, agora nós vamos ter que nossa função vetorial f tem funções componentes p e q que dependem de x e y. Este daqui é um vetor no plano também, se vocês veem. Assim, agora nós temos um mapeamento que vai de R2 a R2, do plano ao plano. A função está definida em um subconjunto D de R2 e leva para um conjunto de pontos em R2 mesmo. Uma outra forma de ver isso é a seguinte: imaginem que nós temos no plano um vetor R com componentes x e y. Esse vetor vai ser levado a um outro vetor no plano mesmo. Esse vetor vai ter componentes p, que é uma função de x e y, e q, que é uma função de x e y também. Ok? O conceito de campo é muito útil e vamos a fazer um exemplo para ver graficamente qual é a ideia de campo. Deixem considerar o campo f definido por esta regra. F, que depende de x e y, leva ao vetor com coordenadas menos, com componentes menos y e x. Isto é, a componente x ele coloca na segunda componente e a componente y coloca na primeira componente com um sinal negativo. Então, eu vou considerar vetores. Deixem considerar vetores. Os vetores com componentes. Primeiro vetor é o vetor com componente menos 1, 0. Esse está aqui. Um outro vetor, um componente. Este componente tem 0 em x, 1 em y. Um outro vetor que tem componente menos 1 e 0 em y, e um outro vetor que tem como componente 0 em x e menos 1 em y. Ok? Esses são os vetores. Isto é, são vetores R. Como falei, tem componente 1, 0. Outro vetor com componente 0, 1. Um terceiro vetor com componente menos 1, 0. E outro com componentes 0, menos 1. Ok. E vamos ver que vetor corresponde a cada um deles. Então, o primeiro dos vetores, R, com componentes 1, 0, corresponde f no ponto 1,0. E está igual. Então, a regra é menos a segunda componente, que é 0, na direção y, mais a primeira componente, que é 1, nesse caso, na direção j. Então, o resultado é o vetor 0, 1. E vou graficar esse vetor. Como vamos representar esse vetor, a função vetorial
o campo vetorial no plano é o seguinte: vou pensar que a origem está no vetor R, aqui. Se aqui está a origem, o vetor 0 com 1, que é o campo vetorial, é o vetor que tem componente 0 em x e 1 em y. Ok? Este é meu vetor f vetor igual a 0 com 1. Então, para o segundo valor do vetor R, f, no ponto 0, 1 é igual. E de novo, a regra é a menos a segunda componente, que é 1, na direção i, mais a primeira componente, que é 0, na direção j. Então, o resultante é o vetor menos 1 com 0. E vou representar esse vetor, o campo vetorial, no ponto 0, 1. De novo, vou pensar que a origem está no ponto R, 0, 1. Se esta é a origem, o vetor com componentes menos 1 em x e 0 em y é o seguinte. Ok? Este é meu vetor f, vetor igual a menos 1 com 0. Então, para o terceiro valor de R, f, no ponto menos 1 com 0, vou ter que menos a segunda componente, que é 0, em i, mais a primeira componente, que é menos 1, em j. Este é o vetor 0 com menos 1. E de novo, vou considerar que a origem está no ponto R. Nesse caso, R é menos 1 com 0. E se esta é a origem, o vetor com componente 0, menos 1, é este aqui. E este vai ser meu vetor f igual a 0 com 1. Ok? E o último que eu considerei é f 0 menos 1. Então, de novo, a regra é menos a segunda componente, que é menos 1, na direção i, mais a primeira componente, que é 0, na direção j. E este é o vetor 1, 0. E de novo, o vetor 1, 0, se esta é a origem, é este aqui. 0 em x, 1 em x e 0 em y. Este é o vetor f igual a 1 com 0. Vou considerar pontos. Outro ponto. Imaginem que eu agora considero o ponto com componentes 2 e 2. Ok? Este é o vetor com componente 2,2. Para esse vetor, quando R é igual a 2 com 2, eu vou obter que f, vetor em 2 com 2, é igual. Então, a regra é menos 2, que é a primeira componente, da segunda componente, na direção i, mais 2 na direção j. E este é o vetor menos 2 com 2. Ok? Se eu represento este vetor f, como representei os outros, é um vetor que começa em 2,2 e tem componente menos 2 e 2. Ok? Se considero outros pontos simetricamente, seria 2 com este daqui, que é o ponto menos 2, e assim, menos 2 com 2 é o ponto f. Podemos calcular e ele vai ser um vetor, começa aqui, acaba aqui, sim? Vou considerar agora,
por exemplo, o ponto menos 2 com menos 2, se eu calculo f para esse valor de r, eu vou ter um ponto, um vetor que começa aqui e acaba cá, e assim. E assim eu posso gerar muitos vetores. O resultado vai ser algo como este aqui. Assim. Eu vou ter a origem, que está aqui, e vou ter um conjunto de vetores. Eles parecem ser tangentes a um círculo. Nós podemos verificar isso neste caso. Se consideramos o produto escalar da função vetorial f com os vetores r, eu vou chegar que isto é igual a f, que tem componentes menos epsilon com x, menos epsilon x, produto escalar com um vetor r, r em geral, eu posso colocar aqui, r em geral tem componentes x, epsilon, é o vetor posição, x, epsilon. Então, o resultado é s vezes s, que é menos epsilon vezes x, mais x vezes epsilon, e isto é igual a zero. O que significa que o produto vetorial entre f e r seja igual a zero. Significa, como aqui podemos ver, que o campo vetorial sempre é perpendicular ao vetor posição r. Aqui também, vocês podem ver, em todos nossos pontos isso acontecia, ok? Isto é o que temos aqui. O campo vetorial é um conjunto de vetores que é tangente a círculos. Assim podemos representar o campo vetorial. Agora, eu fiz este gráfico. Nós podemos entrar neste sítio, Wolfram Alpha, neste site, e graficar. Aqui eu grafiquei o campo vetorial do exemplo, f igual a menos epsilon x, uma f que depende de x e epsilon. Em geral, nós vamos escrever desta forma: se f é igual a p de x epsilon em i mais q de x epsilon em j, nesta parte da instrução eu vou colocar a função p. No segundo corresponde a função q. Neste caso, nosso exemplo, a função p é menos epsilon e a função q é x. Isto é para esta parte, define os limites, o intervalo do domínio. Isto é para x maior a menos 2 e menor ou igual a 2, e epsilon igual a 2, igual a 2. Essa parte está aqui, ok? Isso é x, que pertenece a menos 2, 2, se escreve dessa forma, e isto é para o domínio de epsilon, segundo o que a gente precisa, menos 2, 2. Ok? Isso é o que representa. Vocês podem entrar e testar com diferentes campos vetoriais.